Tomás de Aquino representa o ponto mais alto da síntese intelectual da filosofia medieval, porque realiza algo raro na história do pensamento, uma conciliação rigorosa entre fé e razão, sem reduzir nenhuma das duas. No século XIII, quando o pensamento europeu redescobria Aristóteles através das traduções árabes e judaicas, havia um clima de tensão intelectual dentro das universidades cristãs, pois muitos temiam que a filosofia aristotélica ameaçasse a verdade revelada. Tomás não apenas enfrentou essa tensão, mas construiu uma arquitetura conceitual em que a razão filosófica se torna aliada da teologia, mostrando que o mundo criado por Deus é inteligível e que investigar racionalmente a realidade é, em si, uma forma de aproximação do Criador. Sua proposta central consiste na afirmação de que existem duas ordens de conhecimento, uma acessível pela razão natural e outra dependente da revelação. A existência de Deus, por exemplo, pode ser demonstrada filosoficamente. Já o mistério da Trindade pertence ao domínio da fé. Essa distinção não separa radicalmente os campos, mas estabelece uma harmonia hierárquica entre eles. A razão não substitui a fé, e a fé não anula a razão. Ao contrário, a graça aperfeiçoa a natureza, assim como a revelação completa aquilo que o intelecto humano pode apenas iniciar. As chamadas 5 vias constituem talvez o exemplo mais conhecido de sua tentativa de demonstrar racionalmente a existência de Deus. Não são provas no sentido moderno experimental, mas argumentos metafísicos, baseados na observação do movimento, da causalidade, da contingência, dos graus de perfeição e da finalidade presentes na realidade. Para Tomás, o mundo não se explica por si mesmo, pois tudo aquilo que muda depende de algo que o move. Tudo que é causado depende de uma causa anterior. E tudo que é contingente poderia não existir. A cadeia dessas dependências exige um fundamento necessário, não contingente, não causado e absolutamente perfeito: Deus. Outro elemento essencial de sua filosofia é a distinção entre essência e existência. Nos seres criados, aquilo que algo é não coincide com o fato de existir. Um cavalo pode ser pensado sem necessariamente existir. Em Deus, porém, essência e existência coincidem plenamente. Deus não apenas existe, ele é o próprio ato de existir. Essa formulação transforma profundamente a metafísica medieval, pois apresenta Deus não como um ente entre outros, mas como o fundamento ontológico de toda a realidade. A antropologia tomista também possui grande importância. O ser humano é compreendido como unidade substancial de corpo e alma, rejeitando tanto o materialismo quanto o dualismo radical. A alma não é um prisioneiro dentro do corpo, mas sua forma substancial. Isso permite compreender a racionalidade humana como expressão natural da estrutura do ser humano, e não como um elemento estranho à sua corporeidade. A inteligência humana participa da ordem do ser, sendo capaz de conhecer a verdade, porque a realidade é estruturada racionalmente. No campo ético, Tomás desenvolve a teoria da lei natural, segundo a qual existe uma orientação moral inscrita na própria natureza humana. O bem não é arbitrário, nem imposto externamente por autoridade pura. Ele pode ser reconhecido pela razão. A lei natural expressa a participação da criatura racional na liberna divina, tornando possível afirmar que agir bem é agir conforme a estrutura profunda do próprio ser humano. Assim, a moral não se reduz à obediência, mas envolve realização da própria natureza. Sua filosofia política também se insere nessa perspectiva. A sociedade existe para promover o bem comum, que não é simples soma de interesses individuais, mas condição que permite o florescimento humano coletivo.
O poder político possui legitimidade quando orientado pela justiça e subordinado à ordem moral. Dessa forma, a autoridade não é absoluta nem arbitrária, mas vinculada à finalidade ética da vida social. A grande originalidade de Tomás de Aquino consiste em afirmar que o universo inteiro possui inteligibilidade, porque foi criado por uma inteligência. Pensar o mundo não é afastar-se de Deus, mas aproximar-se dele. Por a escolástica medieval, mas um dos esforços mais sofisticados da história da filosofia, para compreender simultaneamente o ser, o conhecimento, a moral e a transcendência dentro de uma mesma estrutura racional coerente.